From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos continuando a nossa meditação no livro de Êxodo. E hoje, meus amados irmãos, nós vamos começar uma parte muito especial. O livro de Êxodo está dividido em 3 partes. Ele tem do capítulo 1 até o capítulo 12, aonde nós meditamos. Ele vai falar da Deus chamando o seu servo, Deus libertando o povo de Israel, vai mostrar as 10 pragas. Depois nós temos do capítulo 12 até o capítulo 15, Deus instituindo a Páscoa, Deus efetuando a saída do povo do Egito, a morte dos primogênitos, Israel passando pelo Mar Vermelho e o início da sua jornada no deserto, que aí nós temos a última parte, que é a jornada de Israel no deserto, a construção do tabernáculo. E agora nós acabamos de encerrar uma parte muito importante, que foi o processo de Deus para libertar o povo. Nós, desde o capítulo 1, estudamos o nascimento de Moisés, a chamada dele. Depois nós vimos Deus trabalhando Moisés para um amadurecimento na fé, ele desafiando Faraó, desafiando os oficiais, os mágicos ali do Egito, e por fim, Deus operando em Moisés, trazendo aquelas pragas, como nós estudamos, cada uma delas de forma bem detalhada. E na última programação, nós vimos Deus falando, anunciando a última praga, e Deus estava então avisando Faraó e os seus servos que agora seria a chamada final. Acabaria o tempo da longanimidade de Deus e Deus passaria então a executar os seus juízos sobre a terra do Egito. E o programa de hoje ele vai ser um programa diferente. Nós vamos ver uma visão geral do capítulo 12 até o capítulo 15, para que nós possamos entender esta nova etapa que vai acontecer de agora em diante. Então nós vamos ver um resuminho de cada capítulo nesta programação e a partir do próximo capítulo, melhor dizendo, da próxima programação, nós vamos estudar, como a gente sempre faz, capítulo a capítulo, a sua introdução, seu desenvolvimento, suas lições. Mas na programação de hoje, Deus permitindo, a gente vai ter um panorama geral do capítulo 12 até o capítulo 15, marcando esta nova fase, essa nova etapa do estudo do livro de Êxodo. Então vamos a uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade de termos chegado até aqui nesta programação. Ela é simples, humilde, Senhor, mas através da tua mensagem que tu tens enviado, através do teu profeta William Myron Branham, nós podemos ver a Bíblia revelada diante de nós e avançarmos, ó Pai, para cada parte da sua palavra sem medo. Obrigado, Senhor, eu só tenho que te agradecer pela vida de cada um que ouve esta programação diária e chegamos juntos até aqui no capítulo 12 do livro de Êxodo. E que o Senhor possa nos dar graça,
que o Senhor possa aplicar nas nossas vidas tudo aquilo que nós temos aprendido nesta programação. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui no capítulo 12 que está sendo instituída a primeira Páscoa. Deus, ele instrui Moisés e Arão sobre a celebração da primeira Páscoa, na qual o cordeiro seria sacrificado e o seu sangue seria aplicado nas portas das casas dos israelitas. Isso nos fala da proteção divina. O Senhor passou pelas casas dos egípcios para punir seus deuses e libertar os israelitas da escravidão. A Páscoa ela se tornou uma celebração perpétua para lembrar a libertação do povo de Israel. E a partir deste evento chamado Páscoa, Israel vai passar a comemorar este evento, que é o evento da libertação. Isso mostra que Deus tem um processo de libertação e um tempo marcado para libertar. Veja tudo que Israel teve que passar, tudo que teve que acontecer, todas a circunstância que tiveram que suceder para que Deus chegasse nesse tempo, nesta hora de libertação. Deus tem um tempo de libertação. Deus tem um tempo de vitória. Não tem como, meus irmãos, o inimigo tentar segurar aquilo que Deus já destinou para cada um de nós, de maneira alguma. E não seria diferente aqui. Agora, eles tinham que seguir as instruções de Deus. Como nós vamos ver em mais detalhes ao longo do capítulo 12, eles tinham que seguir as orientações de Deus, aquilo que Deus estava falando, aquilo que Deus estava ordenando para eles fazerem. Isso foi no capítulo 12. No capítulo 13, nós vemos uma continuidade, que é a consagração dos primogênitos. Deus ordena que todo primogênito de homem e animal sejam consagrados ao Senhor, como uma lembrança da libertação dos israelitas do Egito. Então, lá no capítulo 12, a gente vê Deus instituindo a Páscoa. Aqui no 13, a gente já vê que faz parte desta Páscoa a consagração dos primogênitos. Isso nos fala de colocar as primícias. Lá na frente, no livro de Levíticos, nós vamos ver sobre as primícias e Deus ordenando o que tinha que ser levado, os dízimos da hortelã, do coentro e assim sucessivamente. Lá no livro de Levíticos isso detalha melhor. Mas aqui é apenas o princípio de colocar o melhor para Deus. Essa consagração dos primogênitos mostra em detalhes o melhor para Deus. Depois a gente vai ver que entre os animais que eles tinham que selecionar, tinham certas características que deveriam ser feitas para separar esses animais. Não era o animal mais doente, não era o resto. Não, Deus não quer resto. Mas Deus quer o melhor consagrado a Ele. A gente vê também no capítulo 13 a liderança de Deus. Moisés ele vai conduzir o povo em direção à terra prometida, guiado pela nuvem de dia e pela coluna de fogo à noite. Deus nunca deixa os seus filhos sem direção. Por mais que a situação esteja complicada, por mais que não dê para ver um palmo diante dos olhos, porque está muito embaçado, Deus nunca deixa seus filhos sem direção. Ele sempre provê um meio de guiar e de dirigir os seus filhos. E neste capítulo 13, o meio que Deus escolheu para guiar os seus filhos foi a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. 24 horas de proteção e direção divina. Ah, como é bom crer num Deus como esse. Como nós ficamos felizes de estarmos
protegidos debaixo da potente mão de Deus. No capítulo 14, a gente tem a travessia do Mar Vermelho. Os israelitas, eles chegam ao mar, eles ficam encurralados entre o exército egípcio e o mar. Deus abre um caminho e o povo atravessa com pés enxutos através do Mar Vermelho. E os egípcios são destruídos pelas águas. Aqui a gente vê a vitória de Deus. Israel, povo de Israel, lá do outro lado, eles testemunham o poder de Deus e agora a confiança do povo, ela ainda está maior, porque elas veem Deus operando através de Moisés. Quando nós chegarmos no capítulo 14, nós vamos ver essa característica de como o povo, depois de passar pelo Mar Vermelho, chegar ao outro lado, como aumenta a confiança deles no servo Moisés. Claro que durante a jornada no deserto, nós vamos ver que em vários momentos eles ficam também com os seus corações endurecidos e até mesmo se rebelam contra Deus. E nós vamos estudar isso em detalhes na terceira etapa de Israel no deserto, e nós vamos estudar isso com bastante detalhes. E por último, no capítulo 15, encerrando esse meio entre a libertação dos filhos de Israel, a saída deles da escravidão do Egito e o início dessa nova jornada, quando eles passam o Mar Vermelho, aqui no capítulo 15, nós encontramos o cântico de vitória. Sim, depois de tanta luta, depois de tanta prova, eles tiveram seu cântico de vitória. Irmãos, a cada um de nós, você que me ouve, que às vezes está passando por alguma situação difícil, entenda isso. Vai chegar o momento de nós termos o cântico de vitória também. Cada um de nós que confia em Deus, que sabe que todas as coisas contribuem para o nosso bem, que sabe que o Senhor é o nosso pastor e que nunca Ele deixa faltar nada, e que Ele está segurando nas nossas mãos e diz: eu sou Deus que te seguro pela mão direita e te levanto e digo: você tem a vitória. Esse mesmo Deus que estava com eles lá, também está conosco hoje. Então Moisés, ele passa a fazer o cântico da vitória. Moisés e os israelitas, eles entoam este cântico de louvor a Deus pela vitória sobre os egípcios e pela fidelidade de Deus. Nós vamos ver tanto o cântico de Moisés como o cântico de Miriam, que mostra, que enfatiza muito essa questão da confiança em Deus, na fidelidade de Deus. Depois eles chegam ali nos oásis de Mara, onde Deus transforma a água amarga de Mara em água doce, demonstrando o seu cuidado, a sua provisão, cuidando do seu povo. Ali Deus faz a primeira demonstração ali, perante as águas de Mara. Deus mostra que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que não só liberta, que não só chama, mas que também cuida e também ampara. E por último, a gente vê as promessas de Deus. O Senhor faz promessas de proteção, de provisão, de vitória para os israelitas, mas isso tem uma condição. Existem bênçãos na Bíblia Sagrada que elas são condicionais. Você tem que aprender isso. Para nós encerrarmos, você tem que entender isso. Há bênçãos que são condicionais. E aqui nós vamos ver no capítulo 15, bem no seu finalzinho, que Deus proclama as bênçãos sobre seus filhos, porém existem uma condição, desde que eles obedeçam a palavra de Deus. Não tem como você querer as bênçãos de Deus e ser desobediente à palavra de Deus, a não seguir as direções que Deus dá. Isso não vai funcionar, isso não dá certo. E na mensagem do profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, na mensagem Melquisedeque, o grande príncipe rei, falando de vitória, ele diz assim: e aqui está minhas maiores vitórias e os maiores prazeres que eu tenho, é quando eu vou contra algo. Eu não posso ver sobre isso, em volta disso,
ou sob isso. Eu simplesmente continuo andando diretamente para isto, crendo nisto, que Deus fará um caminho quando eu chegar ali. Eu nunca tenho chegado neste ano, até este ponto ou algo, e toda esta distância que tenho caminhado, eu tenho confiado nele. E olha, ele nunca falhou comigo. É a graça que ensinou o meu coração a temer. Foi a graça que abrandou meus tremores. Quão precioso fez essa graça aparecer, na hora quando eu pela primeira vez criei, e por muitos perigos, labutas e laços eu já passei. Foi a graça que trouxe-me seguro até este ponto. É a graça que me levará adiante, e quando nós estivermos ali 10.000 anos, brilhantemente resplandecendo como o sol, nós não teremos menos dias para cantarmos louvor. Sim, cantaremos, meus irmãos, louvores. Foi a graça que nos trouxe até aqui. Quando nós também chegarmos lá na glória celestial, quando Deus também fizer chamada, e cada um de nós que recebemos a sua palavra e formos chamados, nós cantaremos também o nosso cântico de vitória e vamos dizer: é a graça que ensinou o meu coração a temer, foi a graça que abrandou meus temores, ó preciosa graça de Jesus Cristo. Então, confie no Senhor Jesus Cristo, entregue seus caminhos ao Senhor e Ele cuidará de ti. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por este panorama geral do que vamos meditar daqui por diante. Ó Deus, foi a graça que salvou este pecador que sou eu. Não foi nenhum mérito meu, mas lá na cruz do Calvário, tu derramaste o teu sangue por mim, e tu venceste, Senhor, o inferno e a morte, e tu disseste: como eu vivo, vós também vivereis. Obrigado, Senhor, por cada uma das tuas promessas. Sela em nós, Senhor, tudo o que nós ouvimos, e doravante, Senhor, nos dá força para cada dia continuarmos com esta programação, e que cada um que a ouve possa ser abençoado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Yeah.